Olá, sejam bem-vindos a mais um videocast da Secretaria Municipal da Saúde. Hoje nós vamos conversar com a doutora Melissa Palmieri. Olha só, a função dela é bem grande aqui, ó. Ela é médica e sanitarista, assessora técnica no gabinete da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, que é a Covisa. Tudo bem, doutora? Tudo, Douglas. Um prazer estar aqui para falarmos de assuntos extremamente relevantes para nós paulistanos e também para quem está vindo aqui para São Paulo e acaba usufruindo dessa cidade tão importante no país. Tá certo. A gente que agradece também a sua presença. A gente vai falar muito de vacina, é claro, né? Eu já queria até começar perguntando como é que agora a gente está vivendo o período de férias escolares, né? Como é que os pais fazem aí para, mesmo durante esse período, manter aí a vacinação em dia? Qual é a dica, né? O que eles têm que fazer? Primeira coisa, o objetivo principal do pai é ver o filho feliz e com saúde. E as férias realmente é um momento de proporcionar isso para essas crianças e adolescentes. Então é essencial, se durante o ano acabou não atualizando a situação vacinal, neste momento de férias, aproveite para fazer. Porque, na verdade, as vacinas elas são aquele seguro que nós fazemos em vida para usufruirmos todas as atividades com muita saúde. Então, realmente, esse período, os pais eles precisam procurar a unidade básica de saúde mais próxima e atualizar a situação vacinal dos seus filhos. E não fazer aquela coisa de punição, né? Como a senhora disse, né? Se você não fizer isso, você vai tomar vacina. Não, vacina é uma coisa boa. Exatamente, Douglas. O que é importante desde o início, né? Pais, mães jovens que estão nos assistindo, escutando. A vacina, ela tem que ser, desde o início da vida, levado como um conceito de trazer positividade. Ela vai trazer segurança, ela vai trazer saúde. Apesar de ter a questão da injeção, que não é agradável, é muito importante que os pais trabalhem a comunicação de falar, olha, hoje você vai tomar a vacina para ficar forte igual seu super-herói, para você desenvolver o escudo igual tal super-herói, que o escudo são os anticorpos contra os vírus e as bactérias. São bichos invisíveis que podem deixar você doente e não aproveitar e brincar. Então você tem que fazer uma comunicação positiva e não falar, você não vai se comportar, eu vou te levar a tomar vacina. Você vai tomar a injeção. Na verdade, o pai, usualmente, ele fala tomar a injeção, ele não vai falar tomar a vacina, né? Ninguém faz tão negativamente, porque os pais sabem que vacina é algo importante para os filhos, mas eles falam, vou te levar a tomar a injeção, como se fosse uma punição. Poxa vida. Então, essa educação já desde o início, ela é essencial para que essa criança venha se tornar um adolescente, um adulto, que vincule como algo positivo estar prevenido. Entendi. Existem técnicas, principalmente para os bebês, para os mais novinhos, não sentir aquele incômodo, inclusive daí ele não sentindo, ele leva até mais tranquilo quando ficar maior, né? Tem alguma técnica especial? Existem técnicas para minimizar a dor, afinal de contas a gente sabe que é uma injeção, então uma das técnicas que já é muito bem descrita em estudos clínicos são as mães estarem amamentando enquanto a criança está recebendo a vacina. Então, muitos dos casos a criança nem percebe que foi uma injeção. O aleitamento ele vai estar já mandando os anticorpos pela mãe, enquanto a criança vai receber a vacina para desenvolver os próprios anticorpos. E a criança ela é embebida, ela é nutrida com a questão da serotonina, o bem-estar, o conforto materno, enquanto está no aleitamento. Existem também posições que você deixa relaxado a musculatura. Uma das dicas aí, vamos falar de até para adulto, né? Então, às vezes eu vejo a pessoa fazer assim com o braço. O que você está fazendo assim com o braço? Você está contraindo essa musculatura. E às vezes a pessoa está nervosa e essa contração pode, eventualmente, na hora da aplicação, nessa contratura, você ter mais reações adversas, porque você está com o músculo contraído. Então, qual que é a dica que eu dou para um adulto, para um adolescente? Imagina que você esteja com uma tipóia, com o braço engessado. Você
você segura, você cai esse ombro, você segura aqui, cai, assim você está relaxando a tua musculatura para receber a vacina. Então também é uma dica que eu sempre utilizo para todo mundo que vai fazer, e isso ajuda muito a reduzir a dor. Dica, deixar mais relaxado o braço, né? Exatamente. E para criança bebezinho também existem posições que o próprio profissional que vai administrar a vacina já orienta a mãe, que são posições que você deixa realmente, você tira da contração muscular, você deixa esse músculo relaxado. Então são técnicas. E para criança um pouquinho maior, também fazer uma história, né? Eventualmente de, olha, vamos vacinar primeiro tua boneca e você viu que ela vai ficar forte. Então, assim, entrar no mundo da criança para ela poder também ficar um pouco mais relaxada no momento que a gente sabe, ninguém gosta de ganhar injeção. Não tô aqui defendendo que é legal tomar injeção, mas é algo que é para te trazer um bem. Então, trabalhar isso com crianças um pouquinho maiores. Geralmente a vacina é bem rápida também, né? Não Exatamente. dura igual uma injeção. Meio ml, usualmente a maior parte das doses é 0,5 ml. Então é bem rápido. Às vezes, e até pelos profissionais que muitas vezes fazem essa administração, demora mais a criança chorando e nervosa, se o pai não tivesse preparado a criança, do que a própria aplicação, né? Então a gente está bem acostumado. Às vezes a criança vem tão nervosa, demora todo um processo, e aí na hora que ela toma, ela falou, mas é só isso? Então, ou seja, é você trabalhar durante o tempo essa conversa. Olha, é muito rápido, uma picada de abelha, infelizmente, se a criança já teve essa experiência, né, dói muito mais. Então é uma dorzinha, ok, não mente. Primeira coisa, não minta para a criança, porque senão aí você perde a confiança. A confiança é um cerne fundamental de qualquer comunicação positiva. Então você tem que falar que, olha, vai dar uma dorzinha, mas é tão rápido que o benefício, o que você vai ter aí é muito melhor. E às vezes também fazer, a criança ela gosta de ter o conforto de falar, olha, vamos depois da vacina, que você vai estar mais forte, a gente vai no cinema, a gente vai comer aquele alimento que você gosta, enfim, trabalhar também isso com a criança. Entendi. Dar recompensa positiva. É boa essa dica também. A gente vê que acontece muito dos pais só levarem os filhos quando vê aquela propaganda na TV, a campanha. Como a gente consegue quebrar esse mito e fazer com que o pai leve de forma orgânica mesmo, natural? Ó, preciso ir lá ver como tá a vacina. Douglas, você tocou num ponto que eu acho que a minha trajetória inteira profissional, e eu acho que até eu me aposentar, um dia se isso acontecer, que eu espero que demore, a questão do comportamento do brasileiro, e não só do brasileiro, de qualquer pessoa, você vai olhar em outros países, de comportamento bombeiro. Tá pegando fogo, eu vou procurar. E nós temos que mudar isso na cabeça da população, ou seja, nós temos que trabalhar a prevenção em todos os seus aspectos. E a vacina, ela está inserida nesse contexto. Então, eu vou dar um exemplo através de publicações científicas. Se a pessoa tem um risco cardiovascular, ou seja, aquela pessoa que tem risco de desenvolver alguma doença com problemas no coração e nos vasos e vir a evoluir para um infarto, um derrame, hoje, estar vacinado com gripe é um protetor cardiovascular. Por quê? Os estudos mostram que a pessoa que tem esse risco, se ela sofre uma infecção pelo vírus da gripe, os próximos 7 dias após essa infecção tem um risco altíssimo dela desenvolver, de acontecer um infarto. Nossa, isso é muito importante, hein? E é muito interessante, e eu converso com vários cardiologistas, colegas e pneumologistas e clínicos gerais, e eu sempre converso com eles, dentro do rol de proteção cardiovascular, eles prescrevem as estatinas, que é aquele remédio para reduzir o colesterol, eles prescrevem o antihipertensivo, que é para manter a pressão estável, eles recomendam largar o cigarro, quem fuma, porque a gente sabe todos os danos colaterais do cigarro, só que infelizmente as pessoas não levam a sério que dentro desse rol de proteção cardiovascular, a vacina hoje, e não só a vacina de gripe, existem outras vacinas que estão inseridas nesse contexto. Eu peguei um exemplo que é muito factual, é importantíssimo, que é a vacinação de gripe, que está disponível para todos acima de 6 meses, e muitas das pessoas não procuram, inclusive aqueles que eu já dei o exemplo, que tem um baita de um
risco cardiovascular caso venha se encontrar com o vírus. É importante os médicos falarem isso, né, nos consultórios. É comum eles falarem ou eles falam e as pessoas não levam a sério? Dessa questão de eles também incluírem a vacina para se proteger, caso esse risco vascular, cardiovascular? Eu acredito que é uma mistura dos dois, né? Existem médicos que realmente colocaram já dentro do rol dessas recomendações e existem médicos ainda que recomendam, eu acho que é importante, mas não enfatizam. Eu acho que nós temos que ser mais enfáticos e mostrarmos que hoje tem tantas publicações científicas que a pessoa que está optando em não fazer a prevenção, que inclusive é gratuita no SUS, ela está escolhendo um risco desnecessário. Eu sempre falo com as pessoas, às vezes, eu falo assim, escolha seu risco na sua vida. Tudo na vida tem risco. Se alguém vier falar para mim, isso não tem risco. Ou seja, eu ter vindo hoje trabalhar na Secretaria da Saúde, eu peguei meu carro, eu tinha um risco de acontecer um acidente de carro. Eu escolhi, ou seja, mas eu estava com meu cinto de segurança. Então, assim, a vacina é esse seguro, no sentido do cinto de segurança. Eu vou me expor a vírus e bactérias. Eu, eventualmente, se sou de grupo de risco, por exemplo, eu tenho alguma doença crônica, eu tenho que controlar todos os riscos que podem exacerbar, ou seja, aumentar o desfecho de gravidade daquela doença crônica. Então, às vezes eu vejo, sabe, Douglas, a pessoa fala assim, não vou tomar porque eu vou ter uma reação adversa, eu vou ficar de cama 24 horas, 2 dias, a última vez que eu tomei. Escolha seu risco. Você prefere, eventualmente, que podem existir reações adversas? Podem, mas você está escolhendo um caminho um pouco perigoso, que é a exposição ao vírus ou à bactéria, e aí, sim, uma internação, uma complicação dessa doença crônica. Então, eu acho que nesse balanço aí, nessa balança de escolhas, não seria uma escolha bem equivocada. Tem que ver o que vale mais e a gente está claro aqui que se vacinar é muito mais vantajoso, claro, né? Exato. Mês de julho, estamos em férias, muita gente vem para São Paulo também, às vezes vem visitar parentes, enfim. Eles podem se vacinar aqui na cidade? Como é que funciona? O SUS, ele é universal, né? Então esse é o primeiro ponto. É claro que as pessoas podem vacinar em quaisquer unidades básicas de saúde do país, desde que elas sejam elegíveis, com aquela faixa etária, com aquela indicação. É claro que aí eu faço uma ressalva aqui. O ideal, antes de você vir para uma cidade como São Paulo aproveitar, é que você esteja com a vacina em dia e não chegue na cidade para vir se vacinar. Lógico, não vai ser negado, mas o ideal, se você quer aproveitar na sua plenitude as suas férias, o ideal é que você esteja com o esquema em dia. Agora, claro, eu vou dar um exemplo muito relevante que as pessoas esquecem e a gente só vê de novo aquele comportamento de bombeiro, da pessoa sair correndo quando começa a sair nas mídias que está tendo surto em tal local. Por exemplo, a vacina de febre amarela. Então, uma vacina que a gente monitora a circulação do vírus. Então, vou dar um exemplo que teve aí um aumento de casos, agora já reduziu lá na região, por exemplo, de Ribeirão Preto e arredores, região próxima a Campinas. Mas assim, hoje, independente de você escutar que estava tendo aumento de casos ou não, qualquer brasileiro tem que estar em dia com a vacina de febre amarela. Então, não vai esperar ir, por exemplo, tô indo lá em tal região que está noticiando. Por quê? Porque você tem que ter um tempo hábil da produção desses anticorpos. Então, antes até de se deslocar para algumas, aí eu faço uma referência geral nas férias. Se você escolheu ir para tal local, verifique os riscos de doenças que estão ocorrendo naquele local e faça o teu seguro antes. Porque eu vejo a pessoa guardando aquele dinheirinho tudo para ir nas férias em tal local e aí depois ela chega lá, pegou uma gripe, perdeu as férias. Ficou lá no quarto, ou chega, às vezes, vou dar um outro exemplo, vacina de rotavírus para criança, para bebê. O pai atrasou o esquema, levou a criança, foi querer passear lá no Nordeste, deu algum alimento contaminado e aí a criança pega, adoece, fica com diarreia interna, vai hospitalizar, tomar soro na veia. Então você perdeu as férias. Então, de novo, não é uma conta que fecha para o positivo, e sim para o negativo. Por isso que é importante você estar em dia com essas vacinas. A pessoa também
também que está nos ouvindo agora e pensa, nossa, eu nem sei se eu estou em dia. Nossa, agora que eu acabei lembrando. Ela pode ir até uma UBS, tem como consultar lá, saber como que está o histórico dela e daí ela já dá uma atualizada ali no mesmo dia? Como é que funciona? A pessoa que tem dúvidas, o ideal sempre é ela ter um vínculo com a unidade básica de saúde mais próxima do domicílio dela. E lá estarão registrados todas as vacinas, mas hoje o sistema do município ele é digital e ele migra para o sistema nacional, o que cada vez mais reforça isso, vai ser muito positivo para o SUS, de eventualmente as pessoas que fizeram a vacina numa outra cidade, se mudaram. Existe hoje o que a gente chama Rede Nacional de Dados em Saúde, RNDS, que está compilando todas essas informações. É algo mais novo, então, claro, quem é uma pessoa mais experiente assim da nossa idade, as vacinas de criança tem que estar lá no papelzinho. Eu espero que os pais e mães tenham guardado e as pessoas que já chegaram na nossa idade guardem como documento. Mas então, primeiro ponto, você vai nessa unidade básica de saúde para verificar, de acordo com documentos que você tenha, se você é mais experiente como nós. Se você for criança pequena, eventualmente já vai estar tudo digital, já dá para fazer a leitura e você vai fazer essa atualização. Uma das perguntas que muitas das vezes, e aí pegam pessoas mais experientes como nós, que, perdi a carteira de vacinação. Será que vai fazer mal se eu tomar a vacina? Não faz. Isso é um mito muito relevante aí que as pessoas acabam perguntando, eu perdi, você é considerado como não vacinado, e aí você vai atualizar para as vacinas que são indicadas para a sua faixa etária. Entendi. Falando em meningite agora, teve uma alteração, né, uma inclusão de uma vacina para as crianças agora, que antes era feita mais com uma idade mais avançada. Explica para tirar totalmente a dúvida, explicar como foi essa mudança, quem deve se vacinar agora, quem vai receber essa nova vacina aí da meningite. É uma mudança totalmente positiva de você amplificar a proteção para essas crianças de 12 meses de idade, e que é 1 ano, né, que a gente fala que é o primeiro reforço aí que a criança vai receber depois do esquema de vacinação. Então, como que é o esquema de vacinação? Com 3 e 5 meses, ela vai tomar a vacina meningocócica do tipo C, e quando ela faz 12 meses antes, ela tomava de novo o reforço da C. O que o governo fez? O Programa Nacional de Imunizações mudou para essa que era monovalente do tipo C, ele amplia para ACWY, que é a vacina que tem gratuidade lá na adolescência. Então, este benefício inicia a partir de 1º de julho de 2025, então todas as crianças que forem elegíveis, elas vão receber essa vacina. Então, isso é um grande benefício relacionado à prevenção da doença meningocócica. Mas quando a gente fala meningite, é muito importante que os pais tenham conhecimento que não é somente a bactéria chamada meningococo que causa meningite. O mnemônico, ou seja, o nome, parece que é só ela, mas existem outros agentes infecciosos que ocasionam meningites. Por exemplo, o pneumococo. O nome pneumococo lembra mais pneumonia. Ele causa pneumonia, mas ele também causa meningite. Então tem vacina para prevenir pneumococo, que pode causar meningite. Também tem vacina para o Haemophilus influenza tipo B, que está controladíssimo no nosso país, graças ao alto nível de vacinação, mas é a vacina que o bebê ele começa a fazer desde os 2 meses de vida para ele se prevenir contra essas doenças invasivas, aí no caso a Haemophilus influenza B. Não tem nada a ver com a influenza do vírus, é uma bactéria, é o sobrenome da bactéria. Então existem vacinas e por exemplo, existem vírus, Douglas, que causam encefalite, que é uma infecção grave do cérebro, e aí fala meningoencefalite, né? Pega as meninges e dá uma infecção grave no cérebro. Por exemplo, o sarampo. O sarampo pode dar, e sarampo é uma doença altamente transmissível, que é muito importante que os pais estejam em dia. E aproveitando que a região metropolitana de São Paulo, ao qual, né, óbvio, São Paulo se inclui nessa recomendação, a gente voltou a fazer a dose 0 de sarampo. O que é essa dose
zero. A partir de 6 meses de vida, cai os anticorpos que a mãe passou de sarampo, decresce, né? Então, porque você no aleitamento, durante a placenta, durante a gestação, a mãe passa alguns anticorpos do que ela tem desenvolvido. Dentre eles, anticorpos contra o sarampo. Quando chega com 6 meses, cai muito. E como existe um risco, por exemplo, o sarampo está descontrolado na Bolívia. E também no hemisfério norte. A gente tem escutado vários casos de sarampo nos Estados Unidos, vários países da Europa. Então, como decresce esses anticorpos, a criança vai ter uma nova recomendação em alguns locais do país, não em todos, de fazer essa dose aos 6 meses e depois ela vai fazer a dose válida, que a gente fala, com 12 meses. Por que a gente fala dose zero? Porque é uma dose que vai proteger só nesse período de 6 meses a 12 meses. E se o pai desaparecer e não fizer a dose de rotina, a criança não vai estar protegida e vai ficar super exposta a uma doença extremamente grave, altamente transmissível, que é o sarampo. É importante isso, então é para proteger nesse espacinho de tempo, né? Exato. Ela não ficar descoberta mesmo. Exato. No momento que os anticorpos da mãe caem, ela fica ali durante aquele tempo, até ela começar a desenvolver a própria defesa com as doses válidas. Entendi. Agora, essa questão da vacina da meningite que a gente estava falando, a criança que receber nesse novo calendário agora, quando chegar aos 12, ela também toma de novo? Recebe de novo? Isso, exatamente. Tá. Tem a indicação na adolescência. A adolescência, quando você fala de doença meningocócica, é muito relevante que as pessoas saibam que quem porta silenciosamente a bactéria na garganta são os adolescentes. Então, qual que é a competência da vacina? Eliminar o estado portador na garganta, ou seja, a bactéria fica lá silenciosa, e o adolescente, o que ele mais faz? Ele troca batom, a menina troca batom com a amiga que não deveria, eles comem sanduíche, bebem do mesmo copo, então os alimentos. Então, existe o risco de surto de meningite meningocócica muito nos adolescentes, porque é onde a bactéria fica de estado portador. Então, vacinar na adolescência também é essencial. Tudo por trás tem um grande estudo, né? E você traz esse benefício coletivo, né? Porque uma vez que você vacina o adolescente, elimina o estado de portador, ele acaba não transmitindo, porque às vezes o adolescente ele tem o quê? O irmãozinho pequeno, acabou de ganhar um irmãozinho bebê. Então, imagina um adolescente que não está vacinado, está atrasado, está com a bactéria silenciosa na garganta e pode fazer o quê? Passar para o bebê. Então, olha o risco, né? Então, quando a gente fala de vacina, você está também fazendo um pacto social, você está eliminando a circulação daqueles agentes na sociedade. Faz bem para você e para o coletivo, né? Exato. Aqui em São Paulo, atualmente, como que está a cobertura vacinal do público infantil, assim, atualmente? Um raio-x, como é que tá? Nós temos orgulho de trabalhar incansavelmente para que nós tenhamos as coberturas vacinais acima de 90%. E nós temos atingido nesses últimos meses. É claro que é um trabalho perene. Não é uma coisa de falar, atingimos acima de 90%, vou cruzar os braços e não. Por quê? Porque nascem novas crianças, migram novas pessoas. Infelizmente, aí os agentes infecciosos adoram São Paulo, eles vêm visitar a gente, gostam de ficar aqui, assim como as pessoas que acabam circulando. Então, é um trabalho contínuo que nós, enquanto Secretaria Municipal da Saúde, não medimos esforços e que sempre está, assim, eu sempre falo, desde a época da própria Covid, né, sempre ficou muito latente na gestão da Secretaria Municipal de Saúde todos os esforços para que nós mantenhamos um município seguro. É claro que não depende só do órgão público, depende de toda uma estrutura, sendo que precisa também que a população atenda ao chamamento, esteja com a vacinação em dia. É muito importante esse compromisso social. É um trabalho que envolve todo mundo, né? Nesse momento, a gente está no inverno, né? Época fria. Quais são, assim, as doenças? É influenza mesmo? É gripe? Ou existe um outro tipo de doença também que pode se manifestar nessa época mais fria? Sim, são essas doenças de transmissão respiratória, são as principais nesse momento, porque as pessoas ficam aglomeradas, reduz a ventilação. Então, e os vírus, existe uma coisa que a gente chama sazonalidade, que é onde existe a maior circulação deles, é esse período de inverno. Então, grandes desafios aí para agentes como o vírus da influenza,
que é o vírus da gripe, o SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid. Também existe o vírus sincicial respiratório, que o Programa Nacional de Imunizações já fez o comunicado que no segundo semestre haverá uma vacinação para as mães gestantes poderem passar esses anticorpos para os seus bebês. Então, fiquem ligados, né, que assim que chegar no município, haverá uma comunicação importante com todos sobre a introdução dessa nova vacina que vem trazer, assim, benefícios inúmeros para os bebezinhos, desde que as mães atendam ao chamamento quando vier a vacina no Programa Nacional de Imunizações. Então, eu diria esses 3 vírus são os principais, mas existem as bactérias, existe o pneumococo, né? Então, o pneumococo ele é muito amigo do vírus influenza e do vírus sincicial respiratório. Ele gosta que os vírus entrem, eles façam uma bagunça no sistema respiratório, e aí vai lá a bactéria em cima e pá, dá uma pneumonia. Eventualmente, as pessoas também, às vezes com um sistema de defesa que a gente chama imunodeprimido, imunossuprimido, essas pessoas que têm algum problema no sistema de defesa, é muito importante estar em dia com a vacinação, em especial nesse momento. Também cuidado aonde elas circulam, né? Então, às vezes as pessoas vão ver, né, pessoas de máscara, para até evitar, protegê-las de ter exposição a esses agentes. Então, basicamente, são esses agentes infecciosos, mas também existem vírus entéricos, né? Então, a importância de estar em dia com vírus que são transmitidos, por exemplo, por alimentos contaminados, vírus da hepatite A. É importante que as pessoas estejam sempre indo nas mídias da própria Secretaria da Saúde, verificando quem é o público elegível, como proteger, porque existem sempre novidades, não é algo fixo, então é importante que as pessoas estejam atentas. A gente só falou coisa boa de vacina até o momento, tá claro que é o melhor caminho, mas ainda, infelizmente, existe muita desinformação. Como é que faz para quebrar isso, doutor? Eu sempre falo que tudo na vida, tudo que nós consumimos faz parte das nossas escolhas, né? E essas escolhas têm consequências. Então, quando a gente fala de consumo de alimento, é lógico que é uma delícia. Bom, não sei, talvez algumas pessoas vão discordar, mas assim, adoro hambúrguer, mas comer todo dia hambúrguer não faz bem. Os enlatados, as coisas. Então, quando a gente está falando de consumo de alimento, vai trazer uma consequência. Vai trazer um risco aí de obesidade, de hipertensão. Quando a pessoa consome informações relacionadas à desinformação, porque a desinformação, ela é muito cercada de componentes emocionais. Então, como é que a desinformação trabalha? Esta informação só eu tive acesso. Professor de Harvard, que nem existe, você vai buscar o currículo, falou isso. E a maioria é tudo por social, né? E ela traz uma sensação de compartilhamento rápido. Parece assim, nossa, eu preciso mandar pro Douglas, que é meu parente, porque, nossa, isso é muito importante. Existem estratégias, né, que trabalham com esses sentimentos e que a informação correta, até por uma questão ética, não vai trabalhar. Era muito fácil agora, Douglas, eu falar, pelo amor de Deus, vacina para meningite, pelo amor de Deus, vacina para sarampo, olha o que está acontecendo na Bolívia. Aí eu começar a mostrar, infelizmente, as crianças internadas na UTI. Mas não é esse tipo de comunicação ética, científica, que a informação correta trabalha. Então, é importante, eu sempre falo que as pessoas desenvolvam o senso crítico do consumo de informação que elas estão recebendo. Doutora, para a gente finalizar, só para a gente terminar, quais têm sido as estratégias que vocês têm usado para aumentar essa cobertura vacinal aqui em São Paulo? Eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente encerrar. O município de São Paulo faz inúmeras estratégias, desde as nossas unidades básicas de saúde. Então, é só acessar a página De Olho na Carteirinha, joga no Google ali que vocês vão encontrar as unidades básicas de saúde abertas para atualização das vacinas. Quando a pessoa vai buscar o medicamento, quando ela vai passar em consulta antes, quando ela vai marcar eventualmente, ela está passando na UBS, existe essa intervenção de, olha, vai lá na sala de saúde, na sala de vacina para verificar a sua carteira de vacinação. Essa é uma estratégia que tem sido adotada. Outra estratégia é
ir aonde as pessoas circulam. Então, nós fizemos, e sempre quando é necessário, fazemos vacinação em eventos de grande massa. Teve agora em junho 2 grandes eventos de massa aí, onde estivemos lá vacinando. Também fizemos vacinação em metrôs, em terminais de ônibus, que para não ter desculpa de falar, eu não tive tempo de ir, não. Não, a vacina está indo onde as pessoas... Os resultados são positivos, né? São extremamente positivos. E, além disso, também temos uma ação específica na parceria com a Secretaria Municipal de Educação, com as escolas. A declaração de vacinação atualizada, que é uma parceria de que a escola, junto com a UBS, eles trocam informações com um documento que os pais precisam mostrar que está em dia a vacinação. Então, assim, são inúmeras estratégias que não tem desculpa aqui em São Paulo falar que está com a vacina atrasada. Tá certo. Hoje nós conversamos então com a doutora Melissa Palmieri, que ela é médica sanitarista e assessora técnica no gabinete da Coordenadoria da Vigilância em Saúde, a Covisa. Doutora, muito obrigado pela sua participação, foi muito esclarecedor esse bate-papo, viu? Obrigado, Douglas, e que todos estejamos saudáveis, estejamos com as vacinas em dia e tornando São Paulo essa cidade aí cheia de saúde.